graça e a paz vos saúdam. Amém? Aleluia. É bom estar aqui nessa noite aqui e podemos conversar a respeito da palavra de Deus e sermos ministrados pelo Senhor. Para mim tem sido uma grande alegria estar aqui nessa noite. Ao mesmo tempo um sentimento de grande temor e tremor. As pernas começam a tremer, né? A gente fica com sede, né? Não sei porquê, começa a vir bastante sede, acho que porque é profético, né? A palavra de Deus diz que aquele que tem sede, vem a mim, eu saciarei. Então, eu quero declarar que a palavra de Deus ela está disponível para você nessa noite. Se você tem sede, então sacie-se da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora já aconteceu uma bagunça santa aqui. Deus é bom. O tempo todo. Glória a Deus. Enquanto eu estava meditando na palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, o Espírito Santo esteve me incomodando, vamos dizer assim, no bom sentido, ele esteve me trabalhando no meu interior, no meu íntimo. E para afirmar um valor, um princípio, talvez um entendimento, e firmar meu coração nele. Eu não sei qual que é a tua impressão que você tem quando você pega a palavra de Deus. O que vem ao teu coração quando você tem a palavra de Deus nas tuas mãos? O que vem ao teu coração? Pense um pouquinho. Não só, quando eu falo a palavra de Deus, eu falo ela na sua plenitude, né? Do início ao fim. O que vem ao teu coração? A palavra de Deus, ela nos fala eu vou citar alguns versículos, você pode anotar. Ela nos fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o Espírito Santo esteve me ministrando a respeito desse versículo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus. Não sei quanto a você. Quando nós lemos aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, nós estamos entendendo aqui Jesus, se referindo a Jesus, porque Ele é o Alfa e o Ômega, a revelação, a completude, a plenitude da revelação sobre as nossas vidas. Então eu não posso ler a palavra de Deus de uma forma segmentada, sedimentada, e separar só aquilo que é do meu interesse, e aquilo que não é do meu interesse, eu descarto. Porque Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus, Ele é revelado do início ao fim das Escrituras. Amém? Eu queria deixar esse primeiro pensamento para nós, porque quando eu tenho esse pensamento correto, eu vou entender o que é a graça de Deus. E eu não vou separar a graça de Deus do Velho Testamento para o Novo Testamento. Porque a graça de Deus, ela se manifesta do início ao fim, do princípio ao fim, porque Jesus é o Alfa e o Ômega. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos afirmar, e nós lembramos que está consumado. Nós estamos numa série de mensagens onde é que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, onde o decreto da cruz ele está sendo ressaltado aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para que nós possamos entender e possamos mergulhar debaixo dessa graça, debaixo desse favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu olho para a cruz,
eu vejo ela vazia. Por quê? Está consumado. Está consumado. Está completo, está feito, foi feito perfeitamente. Não existe mais nada a ser acrescentado para que eu possa experimentar daquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Eu preciso crer nisso, ao olhar para a cruz. Quando eu olho para a cruz, está consumado. Por quê? Porque Jesus, na cruz, Ele selou o propósito de Deus. Desde a antiguidade, o projeto de Deus, de nos resgatar, de nos redimir, nos estabelecer como reis e sacerdotes. Jesus, Ele, na cruz, Ele selou, está consumado. Não tem mais volta, não tem mais como retroceder. Eu imagino que Jesus, em nenhum momento, por maiores que foram as lutas deles no percurso da sua vida, culminando na morte da cruz, em nenhum momento ele pensou em desistir ou voltar atrás. Está consumado, está selado, não tem mais volta. O decreto de Deus sobre a minha vida e a sua vida, ele não é irrevogável, está estabelecido. Somos lembrados ao longo dessas últimas semanas que nós fomos justificados. Quantos creem nisso de todo o coração? Creem, verdadeiramente creem, que a obra da cruz, ela te justificou, te tornou justo, perfeito, ajustado. Esse é um dos decretos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não há mais condenação sobre a sua vida. O decreto da cruz, consumado, está feito, é resultado da obra de Cristo. E aqui é um ponto que eu queria ressaltar. O favor que nós temos da parte de Deus, de experimentarmos a graça de Deus sobre nossas vidas sendo manifestada, onde a marca dessa graça sobre nós é que nós fomos justificados. É resultado da obra de Cristo, é resultado da obra de Deus, não é resultado da obra de homens. Não fui eu e você que crucificamos a Jesus. Mentira! Se você escutou essa expressão em algum momento, que você crucificou Jesus, isso não é verdade. Porque quem crucificou Jesus foi o próprio Pai, que o escolheu, que o enviou. Pilatos achou que tinha autoridade sobre a vida de Jesus e disse: eu tenho a autoridade, eu tenho o poder para te libertar ou para te prender, para te condenar. E Jesus diz: você não tem autoridade sobre a minha vida. Ninguém tem autoridade sobre a minha vida se não for o Pai que der essa autoridade. Então, se Jesus ele morreu por nós na cruz, foi porque o Pai o quis assim. Ponto final. É obra de Cristo, é obra de Deus, é obra do nosso Pai. Nós não temos mérito nenhum. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus e vemos a obra de Cristo, nós normalmente olhamos para a cruz, aquele momento onde que Jesus então, ele toma sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, ele morre por nós, e no terceiro dia ele ressuscita. Mas a obra da cruz, ela é resultado de todo um caminhar que Jesus teve aqui no nosso meio. A graça, ela se fez carne. A obra de Cristo, nos diz as Escrituras, é que o Verbo se fez carne. A graça se fez carne.
Jesus, gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu de homem, ele cresceu na estatura perfeita, ele viveu manifestando a graça de Deus, ele morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou na sua completude. Jesus, a graça encarnada, a graça se fez carne. A graça se fez carne. Nós lemos em João 1, eu gostaria que vocês abrissem a palavra comigo, no texto de João. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora substitua a palavra verbo pela palavra graça. No princípio era a graça, e a graça estava com Deus. E a graça era Deus. E ele estava no princípio com Deus, a graça estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, a graça. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, a graça, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. No versículo 14 nós lemos também: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou ler mais uma vez, substituindo a palavra verbo. E a graça se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele manifestou a graça. Jesus é a própria graça. Jesus, ele veio em carne, se manifestou no nosso meio, e o homem teve a oportunidade de experimentar a graça, literalmente, a graça encarnada. Lemos em 1 João 1, versículo 1. Eu gostaria de abrir esse texto. Nós vemos assim: o que era desde o princípio, aqui seria agora lembrando da graça, que era desde o princípio, Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, a graça, porque a vida foi manifesta a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, o vosso gozo seja completo. Então a graça, ela se manifesta aos homens. Ela é vista, é ouvida, é tocada e é anunciada aos homens. A graça vem sobre as nossas vidas e nós entendemos, e o apóstolo aqui ele escreve dizendo assim, para uma finalidade, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, para que nós tenhamos comunhão. O propósito da graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para que nós tenhamos comunhão. Comunhão com o Pai, com o Filho
e uns com os outros. Esse é o propósito da graça que nos foi anunciado. E o segundo aspecto que o apóstolo aqui, ele descreve no versículo 4, diz que essas coisas vos escrevo, ou nós escrevemos, ele se refere ao apostolado, para que o vosso gozo se cumpra. A graça, ela se manifestou para que a nossa alegria, ela seja completa, ela se cumpra. Jesus, ele vem encarnado, a graça vem encarnada ao nosso meio, para que a nossa alegria, ela seja completa. Então podemos entender que Deus Pai, na pessoa de seu Filho Jesus, restaura o projeto inicial, que é viver em comunhão no ambiente perfeito, o jardim, que é a graça de Deus. A graça de Deus é do princípio ao fim, do início ao fim. Do início ao fim. E quando eu estava lendo tendo esse pensamento, falando com Deus e o Espírito Santo ministrando no meu coração, ele me lembrou do jardim do Éden. Jesus, a manifestação da graça de Deus, é representada na criação como o jardim de Deus, o jardim do Éden, o lugar da graça de Deus. Então Deus, ele cria os céus e a terra, cria todos os animais, faz todo aquele processo da criação, estabelece todas as coisas, e daí ele cria o jardim, e esse jardim nada mais é do que o lugar da graça de Deus. Você pode dizer assim, um amém? O jardim é a graça de Deus. Jesus estava lá na criação. A graça estava lá presente na criação. Então a graça de Deus, ela sempre existiu. Sempre. O jardim de Deus representa a graça, um lugar perfumado, um lugar da presença, um lugar dos aromas, dos perfumes de Deus, lugar da comunhão. Quando nós lemos lá em Cantares 5:1, você pode anotar esse texto para você. Lemos assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. O noivo declara no seu jardim: entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. O jardim é o lugar da graça de Deus. E hoje você está no jardim da graça de Deus, onde os perfumes, os aromas de Deus estão presentes. Sinta a presença de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus, a virtude de Deus. Se deleite da presença do Senhor. A graça, o início, o fim, o alfa e o ômega, a plenitude de tudo. Adão e Eva viviam num ambiente chamado graça, o jardim de Deus, o lugar da perfeita comunhão. Tiveram essa oportunidade, tiveram esse presente da parte de Deus, porque Deus, ele criou o homem e diz assim: eu vou fazer com que eles experimentem a minha graça. E faz um jardim em meio a toda a criação. Aí me vem aquela pergunta: por que Deus decide fazer isso? Por quê? Se a terra era tão grande, a criação era tão grande, né? E tem um jardim tão especial ali. E a resposta que me vem é graça. Graça.
Ele podia ter colocado o homem em qualquer outro lugar, assim como todos os animais, em qualquer outro lugar. Criado aqui, ó, fica aqui agora, né, cuide dessa terra, multiplique, papapá, viva, tal. Não. A graça de Deus se manifesta. Eu creio que Jesus ali sussurra no ouvido do Pai: Pai, vamos fazer um jardim para eles. Vamos fazer um jardim para eles, para que eles possam viver em comunhão conosco. E Jesus, então, a graça se manifesta ali. E o Pai, então, ele estabelece um jardim, um lugar da perfeição na comunhão, da intimidade, um lugar de experimentar os aromas, os perfumes de Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas entra o pecado, e eles saem desse ambiente. Agora é tempo de trabalhar duro. Agora é tempo de dores. E aqui eu queria colocar um ponto. Toda vez que eu decido sair da graça de Deus, debaixo da graça de Deus, então eu posso me preparar para trabalhar duro. Eu vou ter que trabalhar muito. Porque não é mais debaixo da graça, agora é debaixo do meu esforço, é debaixo da minha labuta, é debaixo do meu entendimento. Então eu dependo da graça. Pena que Adão e Eva não tinham esse entendimento da graça de Deus. Eu estou passando assim, eu queria só fazer um pano de fundo aqui para nós. Como a graça de Deus, ela se manifesta desde a antiguidade, desde o primeiro homem, a graça de Deus se manifesta. Aí nós temos a história de Abel. Conta-se na palavra, em Gênesis 4, você pode anotar isso, Gênesis 4, 2 e 3, que a cabos de dia, em algum dia qualquer, não sei que dia que era esse, mas era um dia especial. Era um dia especial para Abel, era um dia especial para Caim, de alguma forma. Diz aqui que, no versículo 3, 4, 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E eu fiquei pensando comigo, pensando com Deus, falando com Deus, e o Espírito Santo ministrando no meu coração. De alguma forma, Abel, naquele momento, ele viu Caim trazendo uma oferta. Caim foi lá, juntou suas coisas, vai fazer uma oferta para Deus, tá, não sei. Mas Abel, ele teve alguma impressão, algum sentimento, como se ele tivesse tido assim aquele relance do perfume de Deus, do jardim, algum relance da graça de Deus, não sei, ele teve alguma experiência com Deus, e quando ele foi trazer a sua oferta, ele entendeu: vou trazer a minha primícia, vou trazer o meu melhor, a gordura, não vou trazer qualquer coisa. E Abel diz ali que ele creu e foi justificado. Ele creu o quê? Ele creu na graça. Ele creu que se ele trouxesse a sua oferta diante de Deus, ele seria aceito por Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida que a sua oferta, o seu sacrifício, ele é aceito por Deus. Amém? A graça de Deus, ele está sobre nós. Abel, ele recebe, então, percebe esse momento e traz a sua primícia e a sua oferta de fé se torna algo sobrenatural, e diz a palavra de Deus que Deus, ele atentou a sua oferta, ele se agradou da oferta de Abel, porque Abel entendeu a graça. Abel entendeu a graça. Eu estou fora do jardim, mas eu sei que existe uma graça. E se eu trazer minha oferta diante de Deus, Ele vai aceitar. E Deus aceitou a oferta dele. Aí nós temos a história de Enoque. Diz a Escritura lá em Gênesis 5, 22 e 24. Andou com Deus
E Enoque andou com Deus. E diz ali que Deus para si o levou. Que experiência é essa? Se não é a graça de Deus? Enoque andou com Deus. Enoque andou com a graça de Deus. E Deus se agradou dele e tomou para si. Aí nós temos a história de Noé. Gênesis 6, 9. Diz ali que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. A graça de Deus, apesar de eles estarem fora do jardim, e você vai ver naquele contexto onde é que a terra ela estava consumida pela iniquidade, pela maldade, o homem matando o homem, e o pecado e a maldade, e Deus tinha decidido no seu coração, eu vou destruir o homem. Mas de repente ele olha assim, puxa, mas tem um homem aqui, um homem que anda comigo, ele entendeu a graça. Então ele decide separar Noé e seus filhos e salva essa geração. E quando nós vemos a posição de Noé, a sua postura, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece um sacrifício de gratidão a Deus. Por quê? Porque ele reconheceu a graça de Deus sobre a sua vida. Ele reconheceu que Deus o abençoou por causa da sua graça. E nós podemos então glorificar Deus. Deus, o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de graça. A palavra de Deus diz que eu, o Senhor, não mudo. Eu permaneço o mesmo ontem, hoje, para sempre. E quando eu entendo isso, eu leio a palavra de Deus e vejo que a graça de Deus está ali. A graça de Deus está ali, desde o princípio. Abraão tem um encontro pessoal com a graça de Deus. E nós lemos isso lá em Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora me diz, isso não é graça? Quando nós lemos em Hebreus que Melquisedeque, Jesus como sacerdote do Altíssimo, da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque representando aqui ao próprio Senhor Jesus, porque dizem que ele não tinha início nem fim, não tinha dias, não tinha genealogia, porque ele era o sacerdote do Rei Altíssimo. Então é uma figura da manifestação do próprio Senhor Jesus encarnado ali, falando com Abraão, e Abraão tendo uma experiência com a graça de Deus. E o que acontece com o coração de Abraão? Melquisedeque, Jesus aqui, figurando a graça de Deus, vem e serve Abraão com pão e vinho, traz pão e vinho, traz a revelação e traz o vinho, a alegria, ele traz o sustento e traz o gozo completo. Ele serve Abraão, a graça vem e serve Abraão, Jesus vem e serve Abraão. Agora me diz, isso não é graça? O maior servindo o menor, o rei dos reis, o sumo sacerdote servindo Abraão. E Abraão, confundindo-se no seu coração, ele decide então nesse momento
Tendo essa experiência com a graça de Deus, ele diz assim: eu vou dar a ele o dízimo de tudo quanto tenho, o dízimo de todas as minhas posses, o dízimo daquilo que ele me confiou, porque eu tive uma experiência com a graça de Deus. O que a graça faz? Ela nos constrange. Como foi dito aqui, nesse altar, que o Pai, Ele procura aqueles que são fiéis. E a graça nos leva e nos constrange a nos tornarmos fiéis a Ele com nossos dízimos. Por quê? Nós temos recebido graça dEle. Quando nós falamos a respeito de dízimo aqui, nós podemos destacar que o dízimo, Abrão, ele queria, através dessa atitude, ele queria mostrar a Deus, meu Deus, o Senhor é dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo te pertence a Deus. Recebe, Senhor, os meus dízimos. O dízimo representa a totalidade de tudo que eu tenho. É um reflexo. O dízimo é um reflexo daquilo que eu tenho experimentado debaixo da graça de Deus. Aí nós vamos para a história de Moisés. Moisés, salvo pela graça de Deus, recebe a grande missão, o grande desafio de levar o povo escolhido, através da graça, até a terra prometida, ao lugar de comunhão, um lugar de abundância. E nós vemos então, através da vida de Moisés, que Deus ele se manifesta a ele, e através da vida dele, então o povo é levado à presença de Deus, é levado adiante da graça de Deus. E essa graça, ela se manifesta de uma forma tremenda sobre o povo. Por quê? O povo ainda não tinha entendido o propósito de Deus sobre suas vidas. E o que aconteceu? Começaram a murmurar. Começaram a reclamar para Moisés. Antes tivéssemos morrido no Egito, onde nós tínhamos carne, onde nós tínhamos pão, onde nós tínhamos água para beber. Mas o Senhor nos trouxe aqui. E o que a graça de Deus faz? O que a graça de Deus faz? Começa a servir o povo de uma forma sobrenatural, fazendo com que a água ela saia da pedra. Ele faz com que o maná, o pão, desça do céu. O maná representa o próprio Senhor Jesus, a graça descendo dos céus. Deus ele envia as codornizes como uma manifestação da sua graça. Quando eles são saciados de uma forma abundante. A graça de Deus se manifesta sobre o seu povo porque as suas vestes elas não se desgastavam, as suas sandálias não se desgastavam. Não lhes faltava nada, absolutamente nada. Porque a graça ela se manifestava sobre o seu povo. Porque Deus é um Deus de graça. Amém? Nosso Deus é um Deus de graça. E Deus ele quer nos levar a experimentar abundantemente da sua graça sobre nós. Mas eu preciso perceber isso no meu íntimo. Eu preciso me render a essa graça. A graça de Deus se manifestou sobre o povo, ao ponto de querer habitar no meio do seu povo, a ter comunhão com o seu povo, e trazer o povo para perto de si, falar diretamente com o povo. Mas o povo não queria essa graça. O povo não queria a graça. O povo queria a lei. O povo queria a lei. Eles chegam para Moisés e falam para Moisés: Moisés, vai lá você falar com Deus.
que nós vamos ficar por aqui, porque nosso Deus é um Deus consumidor. Eles não viram um Deus de graça. Eles só viram um Deus consumidor, um Deus que destrói, um Deus que mata, um Deus, mas Deus, ele supriu todas as suas necessidades aqui. E como é que eles têm essa visão de Deus? Não, Moisés, vai lá, fala com Deus lá, e tudo que ele falar, nós vamos fazer. E ali foi o álibi em que Deus disse, então tá bom, vocês não querem minha graça, então está aqui, vocês vão receber a lei. E vocês vão ter que seguir essa lei de uma forma perfeita. E quem não cumprir a lei será morto. Quem não cumprir a lei será prejudicado. Mas a graça estava lá. Nós lemos no livro de Êxodo 33. Eu gostaria de pegar esse texto com vocês, que eu achei fantástico isso aqui. Algo profundo, tremendo, não sei que palavra dá para isso, mas Moisés, ele tinha uma intimidade tão tremenda com Deus que ele entrava em desespero diante de Deus. Ele entrava em desespero porque o viver dele era viver em comunhão com Deus. Nós lemos lá no livro de Êxodo 33, 12, o seguinte: E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, Moisés disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. E aqui me vem esse insight, esse pensamento. Se a tua graça não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele já tinha o entendimento da graça de Deus. Ele falava, Deus, se a tua graça não for conosco, não nos tire daqui. Porque se o anjo for adiante de nós, ele usa uma espada. O pai dá ordem para os seus anjos, os anjos vão lá e usam a espada. Deus, se tu não fores conosco, se a tua graça não for conosco, não nos tire daqui. Aí nós temos aí a história, aquele momento em que Moisés, então, ele faz uma oração ousada, né? Ele diz assim, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então a Moisés, pela sua intimidade com Deus, ele compungiu o coração de Deus, e Deus então decidiu, eu vou com vocês. A minha graça vai acompanhar vocês. Que tremendo! A graça de Deus se manifestando. Aí nós vamos para a vida de Davi. A palavra de Deus nos ensina que Davi, ele vivia além da sua geração, prefigurando a Jesus e a sua graça. Ao ponto de, você pode anotar esse texto lá em 1 Samuel 21:3, de Davi ser tão ousado, e em um determinado momento ele chegar no tabernáculo e ele comer dos pães da propiciação, que são os pães consagrados a Deus, em que só os sacerdotes podiam comer daquele pão. E Davi, porque ele vivia na graça,
ele chega em determinado momento na sua caminhada, ele diz, me dá pão, eu preciso de pão para mim e para os meus homens. Existe uma discussão ali, uma conversa, e o sacerdote então entrega o pão para ele, que era um pão sagrado, e Davi e seus homens podiam se saciar. E não foram mortos, não foram consumidos. Por quê? Porque Davi, ele vivia debaixo da graça, do entendimento da graça de Deus. Mesmo havendo a lei, Davi, ele entendeu e vivia debaixo da graça de Deus. A graça de Deus se manifestando aqui. Outro momento que eu achei tremendo, quando Davi, então, ele decide trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. E ele, debaixo do seu temor, do seu coração, e debaixo dessa experiência da graça, viver na graça de Deus, ele então decide, ao invés de levar a arca de volta para o tabernáculo de Moisés, no lugar dos santos santos, ele decide então levar a arca para dentro de Jerusalém, no meio do povo, onde é que o povo pudesse ter acesso à glória de Deus, onde o povo pudesse trazer seu culto a Deus, onde o povo pudesse trazer os seus sacrifícios a Ele. Agora me diga se isso não é graça. A graça de Deus. O profeta Joel diz na sua palavra que nos últimos tempos eu restaurarei o tabernáculo caído de Deus. Que tabernáculo que é esse? O tabernáculo da graça de Deus. Então eu vejo que a graça de Deus, ela não se limita às eras e os tempos. Ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Se Davi ele não tivesse esse entendimento sobre a graça, ele jamais teria tido as experiências que ele teve com Deus. Se Moisés não tivesse o entendimento da graça, ele jamais teria tido as experiências que ele teve com Deus. Se Enoque não tivesse a experiência da graça, ele jamais teria tido as experiências que ele teve com Deus. Se Elias não tivesse o entendimento da graça, ele jamais teria tido as experiências que ele teve com Deus. Se Abraão não tivesse o entendimento da graça, ele jamais teria tido a experiência que ele teve com Deus, ao ponto de ser um dos homens mais ricos da face da terra. Por quê? Ele entendeu a graça de Deus. Eu, Senhor, não mudo. Você pode anotar isso nas suas anotações, Malaquias 6:3. Nosso Deus é um Deus de graça. Muitos homens puderam ter essa experiência em suas vidas. E hoje a graça nos alcançou. A graça, ela veio ao nosso encontro. E aqui eu queria ressaltar mais uma vez, todo o mérito a Deus. Todo o mérito ao nosso Pai Celeste. Porque é uma obra exclusiva do nosso Pai. Eu creio e recebo o dom da graça. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo, a graça, vive em mim. Você consegue fazer essa afirmação também? Dizer assim: eu creio e recebo o dom da graça. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo, a graça, vive em mim. Aleluia, aleluia. Hoje eu e você vivemos a vida nesta certeza. E através desta perspectiva de que somos o que somos e que nós somos justificados pela graça. E dentre os vários benefícios, incluindo a salvação, a vida, a cura, a libertação, temos também a abundância da parte de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de pegar lá 2 Coríntios 8:9. Um dos benefícios de nós vivermos a graça de Deus, entendermos e vivemos a graça de Deus. 2 Coríntios 8,
9. Diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus, que é, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Vou ler mais uma vez: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueçais. Jesus, então, nós lemos aqui que Jesus, ele abre mão, porque a mensagem da cruz é uma mensagem de troca, onde é que Deus, ele faz uma troca comigo. Ele diz assim: entrega a tua enfermidade e receba de mim a tua cura, entrega para mim aquilo que te oprime, e receba de mim a tua libertação, desculpa, estou me embolando aqui. O que mais? Entrega a condenação para mim e receba a salvação, a justiça de Deus. E a mensagem da cruz, o decreto da cruz é esta, a graça de Deus é esta. É um ministério, é um dom, de trocar as coisas. Só que Deus, porque Ele é um Deus de graça, Ele pega aquilo que é ruim para Ele, né? E dá aquilo que é bom para nós, certo? Que Deus é esse? Quem que faz isso? Quem que já fez isso? Ó, me dá esse chevette aqui, caindo aos pedaços aqui, ó, tá tudo enferrujado, tá torta a roda aqui, dá esse aqui para mim que eu te dou minha BMW para você. A minha Ferrari. Eu nunca vi alguém fazer isso ainda. Nunca vi. Esse tipo de troca. Estranho, né? Falam, isso não é justo. Pô, esse cara trabalhou para ter esse aqui, sei lá. Não, mas a graça é assim. Ela faz trocas. Jesus, ele pega a nossa pobreza, ele diz aqui, ele pega a nossa pobreza, nós éramos pobres, não tínhamos esperança nenhuma, não temos nada. Para que nós experimentemos a riqueza, sejamos ricos. E aqui a palavra ricos, ela engloba muitas coisas, mas entre elas é a riqueza financeira. Uma quebra de paradigmas. Deus, ele quer que você seja rico. E você vai entender como, por quê. Vou ser bem breve agora, porque meu tempo já avançou. A graça, ela faz isso. A pobreza, Jesus toma a pobreza para que eu e você sejamos ricos. E a definição que eu peguei aqui para a palavra ricos, eu creio que é uma das melhores definições. É generosidade, ter tudo em ampla suficiência e sempre. Ser generoso, ter tudo em ampla suficiência e sempre. E ser rico. Talvez você pensou ser rico é aquele cara que tem uma mansão ali, é aquele cara que anda com um carão tal, é aquele cara que tem não sei quantas empresas. Esse é um cara rico. Talvez seja uma pequena marquinha da riqueza ali. Mas a palavra diz que riqueza aqui é ser uma pessoa generosa. Rico é uma pessoa generosa. Rico é aquele que tem tudo em ampla suficiência. Rico é aquele que tem tudo sempre. Tudo que precisa sempre. Nunca lhe falta nada. Quantos querem ser assim? Ricos. Que não falte nada. Que chega no final do mês e está sobrando lá. Tem abundância lá. Acho que todo mundo quer. Eu quero, você quer. Você quer chegar no final do ano e fazer um plano de viagem, quer fazer um cruzeiro, não sei para onde, sei lá onde que você quer ir. Alguns já querem ir até para a Lua já. Outros já querem ir para o espaço sideral, estão dispostos a pagar milhões para fazer um cruzeiro cibernético, sei lá como é que chama aquilo, ultranético, espacial. Engraçado, né? Mas é importante nós entendermos na palavra de Deus que Deus, ele se fez pobre para que nós sejamos abastados, que nós tenhamos tudo o que é necessário para a nossa vida, tudo.
Mas, e aqui eu quero deixar uma exclamação. Não é assim, simplesmente rico por ser rico, abundante por abundante, ter tudo, simplesmente para ter tudo, não. Porque Deus, Ele tem um propósito com as nossas vidas. Agora é importante reconhecer que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, e a palavra de Deus diz que a fonte de toda a riqueza é Jesus. Em Colossenses 3:3 nós lemos lá que a nossa vida ela está em Cristo, ela está escondida em Cristo. Tudo que nós precisamos e nós podemos ter está em Cristo. Jesus é a nossa fonte. Salmo 23, que nós tão comumente oramos, né? Às vezes sem entendimento também. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é conosco, se a graça de Deus está sobre a minha vida, então nada vai me faltar, não vai faltar nada. Eu posso andar pelos vales da sombra da morte, eu posso andar no meio dos meus inimigos, sentar nas rodas dos meus inimigos, eu posso passar por situações muito difíceis, mas porque o Senhor é comigo, porque a graça está comigo, então não vai me faltar nada, não me falta nada. Não me falta nada. Não me falta nada. Você pode falar isso também, não me falta nada. Fala para o seu irmão assim, não me falta nada. Não me falta nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Nosso Pai Celeste tem prazer na prosperidade de seus filhos. Porém, existe um fator determinante que se chama propósito. E aqui eu gostaria de ressaltar um aspecto desse versículo que diz assim, no capítulo 9, 2 Coríntios 9, nessa mesma conversa que Paulo está tendo com a igreja aqui, ele diz assim no capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa graça de Deus sobre nossas vidas, que é nos fazer abundar em tudo, em termos sempre tudo, em ampla suficiência, tem apenas uma finalidade nas nossas vidas, que nós sejamos superabundantes em toda a boa obra. E aqui o meu coração começa a gritar. Porque eu quero as coisas para mim. Eu quero que Deus, Ele me enriqueça para que eu possa comprar um carro melhor. Eu quero que Deus, Ele me enriqueça porque eu quero comprar uma casa melhor. Eu quero que Deus me enriqueça porque eu quero fazer uma viagem. Eu quero que Deus me enriqueça porque eu preciso fazer uma faculdade lá em Harvard. Em Colômbia. Eu quero que Deus me enriqueça porque eu quero pagar um bom médico para fazer aquela plástica lá, que é famosa, plástica. Aí você começa a perceber o teu coração, que teu coração não está tão alinhado com a graça de Deus. Puxa vida, Deus. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu faço as coisas de adulto, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que você não é mais um menino na fé, que vive lá, me dá. Não. Você já tem a maturidade para entender que aquilo que Deus Ele quer dar para você é para um propósito, para que você superabunde em toda a boa obra. Tudo que for fora disso não vem de Deus. Tudo que é fora disso não vem de Deus. Então aquele cara que está lá andando com a sua Lamborghini, que tem a sua mansão, que tem as suas trocentas mil empresas, que viaja para cá e para lá, se ele não tem um propósito para as boas obras, ele está no sal. Ele é pobre, miserável, porque ele não tem tudo o que ele precisa. Ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem satisfação,
Ele não tem uma mulher, mas tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem. Você está rindo, né? Séria essa conversa aqui. Muito séria. Efésios 2:10 diz ali, você pode abrir a tua palavra também, se quiser. O apóstolo Paulo também nos diz aqui em Efésios 2:10 o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, criados pela graça para as boas obras. Eu e você, nós fomos criados para as boas obras, nada mais do que isso. Eu e você, como novas criaturas, fomos criados para as boas obras. E se eu entendo que eu fui criado para as boas obras, e que Deus Ele quer fazer algo na minha vida, através da minha vida, Ele vai depositar sobre mim tudo aquilo que é necessário em abundância, para que eu tenha tudo e tenha sempre aquilo que é necessário para que eu possa fazer a obra que Ele confiou nas minhas mãos. A boa obra que Ele confiou nas minhas mãos. Mas eu preciso entender, eu preciso guardar o meu coração, porque um dia nós estaremos diante do Pai para prestar contas das nossas obras. E cada um vai receber o seu galardão. Isto é a graça, o que a graça faz conosco. Nós vivemos debaixo da graça. Cristo habita em nós, a graça habita em nós. Então Ele nos faz ricos para as boas obras. Ele nos faz ricos para que o nosso fruto permaneça, para que nós demos frutos e o nosso fruto permaneça. E você vai ler lá em João 6 que o fruto que Jesus está falando aqui é o fruto do amor. Rico é aquele que tem ampla suficiência, tem tudo o que é necessário e sempre para ser generoso em toda boa obra. Amém? Em 2 Coríntios 9:10 nós lemos ali assim, o versículo 6. Eu já vou terminar. A palavra de Deus diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, e não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E no versículo 10 nós lemos assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Nós entendemos aqui na palavra que Deus, nosso Pai, é aquele que dá para nós a semente. A primeira coisa que Ele nos dá, a primeira coisa que Ele nos dá é a semente. E a segunda coisa que Ele nos dá é pão. A semente sempre vem antes do pão. Esse mesmo Deus e Pai que nos dá a semente, Ele nos dá o pão. Por quê? Para que nós venhamos estar multiplicando isso no reino dEle. E na medida que nós somos fiéis a Ele, que nós o honramos com aquilo que Ele nos deu, na medida que nós somos enriquecidos, e somos fiéis a Ele, e usamos a semente que nos foi dada, que é para as boas obras, Ele vai aumentar e vai multiplicar a nossa sementeira. Do contrário, o Pai mesmo coloca esse limitador. Você quer mais semente? Então você precisa semear. Se você não semeia, eu não posso dar mais semente. Se você não semeia, eu não posso aumentar a tua sementeira. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Mas a graça de Deus, que habita em nós, nos faz ricos, nos faz pessoas generosas. Amém? Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Por quê?
Porque o nosso coração não está alinhado, nosso coração não está de acordo com o propósito de Deus, porque o que eu peço é apenas para o meu deleite, para a minha satisfação, então eu não recebo. Não recebo. E talvez alguns questionem a Deus, mas Deus, a tua palavra diz que é para pedir e dar-se-vos-á. Buscai e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Por que não acontece comigo? O que está acontecendo comigo? Será que o meu coração não está de acordo, não está alinhado com o propósito de Deus? Deus não vai te dar nada que não contribua para o propósito dele na sua vida. Então a minha oração, a sua oração nesses dias, é que o Senhor me ensina, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida. Ensina-me, Senhor, a andar por sobre as boas obras que o Senhor de antemão já criou para que eu andasse sobre elas. Existem boas obras, Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina, Senhor, a conhecer a tua vontade, Senhor. E quando meu coração está alinhado, então eu peço e eu recebo, eu busco, eu acho, eu bato e a porta me é aberta, porque meu coração ele está alinhado com o propósito de Deus. A riqueza e o dinheiro e os bens são tratados com muita seriedade na palavra de Deus. Por quê? Porque a riqueza é capaz de dividir o coração do homem. É capaz de dividir a igreja. É capaz de destruição. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus mesmo diz em Mateus 6:24, ou há de servir a um e odiar a outro, ou haverá de amar a um, o outro e odiar o outro. Nós lemos isso em Mateus 6:24, se você quiser abrir a palavra. Jesus, ele nos alerta a estarmos cuidando do nosso coração. Porque o amor ao dinheiro, às riquezas, por si só, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a nossa destruição. Porque se eu amar ao dinheiro, meu coração já está dividido. E a palavra de Deus diz aqui que não podemos servir a dois senhores. E a palavra servir é a mesma coisa que eu falar assim, me tornar servo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e as riquezas. Servir a Deus ou as riquezas está relacionada a quem eu estou disposto a me tornar servo. A quem eu estou disposto a me tornar servo? A Deus? Ou que as riquezas, o dinheiro, os bens ditem a regra na minha vida? Isso é uma escolha que eu preciso fazer, todo dia. A graça de Deus, ela nos permite, nos dá essa liberdade a decidir. A que Senhor nós queremos servir? Será Deus, que é o nosso supridor, aquele que nos dá a semente, que nos dá o pão, ou se é as nossas riquezas, que é nosso trabalho, nosso próprio esforço. Aqui quando ele fala de mamon, da riqueza, aqui eu quero só destacar uma questão. Ele está se referindo à riqueza que não vem de Deus. É uma riqueza que é inspirada, que é direcionada, porque existe esse espírito chamado mamon, que está dominando todo um sistema em que nós vivemos. Quando nós amamos a Deus e servimos a Deus, então nós vamos experimentar a abundância de Deus sobre nossas vidas, amém? Agora, quando eu olho para as riquezas, para aquilo que o mundo pode me dar, o meu esforço pode me dar, aquilo que eu posso conquistar, aquilo que eu quero fazer, aí o primeiro sintoma que aparece nas nossas vidas é a avareza, que é o contrário da generosidade. E veja aqui o que a palavra avareza significa.
Avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido. E sórdido ao dinheiro, é o desejo ardente de acumular riquezas. A avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice, a insignificância, a miserabilidade. Misericórdia. A miserabilidade, o que é miséria? Significa mendicância, estado de penúria, é uma expressão usada quando pertinente à falta de necessidades básicas. Miséria também significa mesquinharia, avareza, que é o apego ao dinheiro, a valorização demasiada dos bens materiais. Isso é miséria, isso é avareza. E Deus está aqui falando com os principais ali, os fariseus, e os repreende porque eles eram avarentos. Mas a graça de Deus, ela quer nos fazer enriquecer para as boas obras. Amém? Um servo de Deus vê a riqueza como uma ferramenta para as boas obras. Um servo de Deus, ele é generoso. Dar a sua vida em prol do reino de Deus. E aqui me lembrei daquele versículo que é tão conhecido para nós, que nós tão facilmente declaramos, mas não temos a plenitude do entendimento desse versículo, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? A graça que manifestou sobre as nossas vidas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é justo para Deus que aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, que eu use isso para as boas obras. Não simplesmente para o meu próprio deleite, não simplesmente para a minha própria satisfação, não simplesmente porque eu quero isso, aquilo, não. É porque Deus, Ele deseja nos abençoar para as boas obras. Amém? Uma pessoa generosa, ela entende a graça de Deus. Uma pessoa generosa não tem dificuldade em seu coração em dar. Não tem dificuldade, debaixo do entendimento da graça de Deus, trazer as suas primícias. Não tem a dificuldade de trazer diante de Deus os seus dízimos. Não tem a dificuldade de trazer diante de Deus as suas ofertas. Não tem dificuldade para abençoar aqueles que te servem com a palavra de Deus, trazendo a sua honra diante do altar, para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Não tem dificuldade, porque o homem generoso, ele entendeu a graça de Deus, e ele vive debaixo da graça de Deus de uma forma generosa. Assim como o Pai, Ele é generoso conosco, assim Ele espera que nós sejamos generosos na nossa caminhada com Ele. Amém? Se meu Pai é generoso, eu também quero ser generoso. Jesus, e aqui eu queria fechar esse momento. Jesus, Ele deu o seu melhor. Jesus, Ele deu tudo o que Ele tinha, aquilo que era de mais valioso para si. O Pai deu para que nós pudéssemos ser salvos. O Pai, Ele semeou seu Filho Jesus. Ele deu o seu Filho, aquilo que era o mais precioso, para que eu e você pudéssemos experimentar a graça de Deus. E pudéssemos viver debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos alcançou. Ela nos alcançou para quê? Para que nós pudéssemos viver debaixo dessa graça continuamente. A todo instante, a todo nível da nossa caminhada, a toda instância, a toda situação que se levanta, nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Gostaria de convidar a igreja a estar se colocando de pé. Estávamos orando.